Vamos abrir o texto sagrado, irmãos. Eu quero convidá-los à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 16. Nós conhecemos bem João 3,16. Este é outro 3,16 que merece ser conhecido, memorizado e, acima de tudo, irmãos, vivido. Colossenses 3,16. Eu não vou fazer a exposição da passagem, trata-se do nosso texto de partida. Se você viu no boletim, nós temos as divisões do sermão, mas especialmente para hoje, não há textos ao lado das divisões. Isso se dá porque eu vou usar muitos textos. Então, se você quer registrar, eu sugiro que você tome nota no seu boletim e medite nos textos durante a semana, certo? Então, este é o texto que vamos usar para começar. Palavras, palavras, palavras. Você se lembra de ter lido ou ouvido esta frase em algum lugar? Claro que sim. Estamos falando do clássico de Shakespeare, Hamlet. Alguém pergunta ao príncipe: o que o senhor está lendo? Ele estava com um livro nas mãos. E o mesmo responde: palavras, palavras, palavras. É uma resposta melancólica. Embora, obviamente, o livro dissesse muito mais, para o príncipe, era apenas respingos de tinta no papel. Eram um aglomerado de sons sem significado especial. Neste sentido, irmãos, mesmo tendo escrito por volta do ano de 1600, Shakespeare nos parece muito atual, pois nos nossos dias não há significado real, há apenas palavras. Não há verdade absoluta, dizem os intelectuais. Há somente palavras. Ainda assim, elas são muito importantes, especialmente se estamos falando das palavras de Deus. Na verdade, irmãos, a palavra de Deus é o que há de mais importante na vida dos cristãos e na vida das igrejas. Em uma igreja verdadeiramente saudável, por exemplo, a pregação da palavra não termina com o final do culto. Ela começa durante o culto. Em uma igreja saudável, como nós buscamos ser, a palavra de Deus não está limitada a um sermão por semana. Ela reverbera, alcança as canções que cantamos, modela as orações que fazemos, enche as nossas conversas em casa com filhos e cônjuges, nos dá direção e motivação para toda semana. Por isso, irmãos, por mais cínico que seja o mundo em relação às palavras, como cristãos que somos, devemos dar toda a atenção à palavra de Deus. Nossas famílias e nossas igrejas são fortalecidas, crescem e amadurecem na palavra de Deus. Vamos ler este verso de abertura, Colossenses capítulo 3,
verso 16. O texto inspirado registra o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Vamos orar outra vez? Senhor, concede-nos a iluminação do Teu Espírito, pois sozinhos nós não podemos, não conseguimos compreender e muito mais receber o que Tu tens para nos falar. Por isso, Senhor, nós Te rogamos pela assistência do Espírito. Eu não me atreveria a estar aqui diante do Teu povo sem a Tua assistência. Meus irmãos não deveriam se aproximar do culto cristão sem pedir por Tua ajuda. Joga as nossas resistências por terra, Senhor. Vence o nosso coração orgulhoso. Ensina-nos, exorta-nos e faz da nossa igreja e das nossas famílias, igreja e famílias centradas na palavra. É o que nós queremos. E por isso oramos em nome de Jesus. Amém. De acordo com este capítulo de Colossenses, irmãos, os cristãos devem viver uma vida santa, não apenas aos domingos, não somente nos templos de adoração. Como você pode perceber ao final deste capítulo, os cristãos devem ser santos tanto na família como no mundo. Mas como? Segundo a orientação inspirada do apóstolo Paulo neste texto, para viver uma vida de santidade na família e no mundo, os cristãos precisam viver para Cristo e ao mesmo tempo precisam fazer morrer os pecados. Precisam fazer morrer a própria natureza pecaminosa. Vida cristã, como já disse alguém, é menos parque de diversão e é muito mais guerra. A cada manhã, eu e você precisamos tomar esta decisão. Vamos viver este dia para Cristo ou vamos viver este dia para nós mesmos? Vamos viver para atender à vontade dEle ou vamos viver para cumprir a nossa vontade? É uma guerra, irmãos, às vezes pesada e sempre constante. E sendo sincero, não vencemos toda vez. Vez por outra perdemos a batalha. Em outros momentos nos achamos fracos, tão fracos, que sequer conseguimos lutar. É onde entra a igreja de Cristo, irmãos. Nós precisamos dela. Eu não estou falando de qualquer igreja. Eu estou falando, como encontramos neste texto, de uma igreja centrada, habitada pela palavra. Como um organismo vivo. A igreja centrada na palavra de Deus se movimenta. Os irmãos se reúnem durante a semana para ensinar e para aprender uns aos outros, uns com os outros. Eles se acham nas casas, no trabalho, ao meio-dia ou no jantar, para aconselhar e discipular uns aos outros, a palavra em ação. Aos domingos, os cristãos se reúnem, para quê? Para orar a palavra, para cantar a palavra, para ouvir a palavra pregada.
Pois é assim, irmãos, e somente assim, que cristãos crescem e são fortalecidos. É também assim que nasce a igreja, é assim que ela cresce e é fortalecida. Como isso se dá na prática, Renan? Ou por que precisamos tanto da palavra de Deus em nossa igreja e na sua casa, na minha casa? Nesta primeira mensagem sobre a igreja centrada na palavra, eu quero repartir com vocês 4 breves respostas. Bem, hoje eu estou fora do padrão. Nem tenho 3 divisões, tenho 4, e não vou fazer uma exposição, vou fazer um sermão temático. Primeira resposta, irmãos, por que precisamos tanto da palavra? Nós precisamos da palavra porque ela age, ela está viva, ela é eficaz. Para essa primeira divisão, eu quero apresentá-la fazendo afirmações doutrinárias sobre a palavra. A primeira afirmação: a palavra é uma extensão do próprio Deus. Em outras palavras, ouvir a palavra é ouvir o próprio Deus, meu irmão. Foi o que o profeta Natan disse a Davi, depois de revelar o pecado que ele cometeu com Batseba. Isso está registrado em 2 Samuel 12. Se você quiser tomar nota, não abra o texto. Tome nota se quiser. O profeta primeiro, sendo boca de Deus, diz a Davi: você desprezou a palavra do Senhor. No mesmo fôlego, e ainda sendo boca de Deus, ele diz não somente isso: ao desprezar a palavra de Deus, você me desprezou. Desprezou o próprio Deus. Era o que estava na mente do salmista, irmãos, quando ele escreveu sobre a palavra. Salmo de número 29, ele diz: a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Imediatamente depois ele continua: o Senhor quebra os cedros. Primeiro, a voz do Senhor os quebra, e depois o Senhor os quebra. Ele continua: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer os desertos de Cádiz. É um paralelo, irmãos. A voz do Senhor é a mesma coisa aqui que o próprio Senhor. Ou seja, a palavra de Deus é uma extensão do próprio Deus. Segunda afirmação sobre a palavra: Deus age por meio da palavra. Foi assim que, segundo Moisés, Gênesis 1, ele trouxe o mundo à existência por meio da palavra. É assim que ele o sustenta até hoje, diz o autor de Hebreus no capítulo 1 de sua carta. É assim também que Deus estabelece relacionamento com homens e mulheres pela palavra. Ele chamou Abraão, ele chamou Moisés, ele chamou Davi. Deus estabelece relacionamentos por meio da palavra. Mas como é que isso se dá, Renan? Se pecadores estão mortos espiritualmente, como é que eles podem ouvir a voz de Deus e responder? Outra afirmação da palavra, irmãos, ou sobre a palavra: Deus age por meio da palavra em conjunto com seu Espírito. Não foi o que Jesus disse a Nicodemos? Você precisa nascer de novo, e isso se dá pelo poder do Espírito.
Não foi o que Ezequiel soube ou ficou sabendo no vale de ossos secos. Deus perguntou a ele: filho do homem, podem esses ossos reviver? O profeta disse: Senhor, tu sabes. Qual foi a resposta de Deus para ele? Filho do homem, profetiza a minha palavra, e eu enviarei o meu Espírito. A palavra é uma extensão de Deus. Deus age por meio dela em conjunto com o Espírito. E para a nossa alegria, irmãos, Ele resolveu contar conosco. É uma outra afirmação sobre a palavra. Deus, que fala pelo Espírito na palavra, por graça, resolveu usar homens e mulheres. Jesus disse a seus discípulos em dado momento de seu ministério: quem os ouve, ouve a mim. Escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 2 de sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: quando vocês receberam a minha palavra, vocês não a receberam como palavra de homens, vocês a receberam como palavra de Deus. Resumindo, irmãos, a palavra é uma extensão de Deus. Deus age por meio de sua palavra e da atuação conjunta de seu Espírito. E isso Ele faz por intermédio de pregadores, cristãos que falam e pregam a palavra. Você crê nisso? Claro, Renan, alguns estão dizendo, trata-se de algo óbvio, eu sei. As coisas óbvias são as mais esquecidas às vezes no nosso coração. E por isso, repetidamente, irmãos, você vai encontrar o Senhor dizendo na palavra: lembrem-se, 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 não esqueçam do óbvio. É importante lembrar deste óbvio hoje. Sabe por quê? Porque existe dentro de cada um de nós um impulso satânico que quer separar Deus de sua palavra. Como fez com os nossos primeiros pais, Satanás vive a nos sugerir o seguinte: vocês podem amar a Deus sem amar ou obedecer a sua palavra. Não foi o que ele disse a Eva? Mas foi o que Deus falou mesmo? Você ainda pode obedecê-lo, amá-lo, mesmo rejeitando a sua voz. É uma mentira, irmãos. Nós também estamos cercados por muitas teologias contemporâneas que tentam, como a serpente, separar a palavra de Deus da Bíblia Sagrada. Há cristãos, pasmem vocês, pessoas que se chamam cristãs, que não acreditam na palavra, irmãos. A voz do Senhor não poderia estar restrita à palavra. A Bíblia tem a palavra de Deus, contém, não é extremamente perigoso. Outros que também se apresentam como cristãos, em busca de experiências místicas com o Espírito, acabam desprezando quase que totalmente a palavra. Eles dizem: não queremos ouvir a voz do Senhor, queremos sentir a sua presença. Imagine um amigo seu sentado ao seu lado no sofá, e você tenta conversar e ele o interrompe e diz: não, nesse tempo aqui eu não quero ouvir a sua voz, fique aí do meu lado em silêncio, eu só quero sentir a sua presença. Faz sentido uma amizade assim? Desde o início, irmãos,
Deus se relacionou com o seu povo por meio de palavras. Como diz o pastor Mark Dever, nós vivemos na era do ouvir e não do ver. A propósito, de capa a capa, a Bíblia proíbe fazer imagens. O meio de Deus falar com o seu povo é por meio de palavras. Portanto, se você quer conhecer a Deus de fato, se quer levar a sua vida cristã a sério, você não tem opção, meu amigo. Você precisa ler e ouvir a palavra continuamente. Não existe cristianismo autêntico sem Bíblia, irmãos. Agora, ler a Bíblia para os cristãos não é um exercício meramente intelectual, irmãos. Ler a Bíblia, se ela é extensão do próprio Deus, é se encontrar com Ele a cada manhã. Nós não podemos abrir a Bíblia como abrimos o livro da faculdade ou da escola. Não é assim que funciona. Esse livro tem geografia, mas não é de geografia. Tem história, mas não é de história. Este livro é de revelação. Ao ler a palavra, ouvir a palavra, Deus está falando, meu irmão. Levá-la a sério, ler a Bíblia continuamente, é voltar a caminhar com Deus no jardim, como dizia um antigo pai da igreja. Se é assim, se Deus fala por meio da palavra, e nós declaramos que sim, qual é o tempo que damos à palavra durante a semana, irmãos? E como é que você se aproxima da palavra no culto público aos domingos? Quer saber o seu grau de respeito por Deus? É simples. Veja o quanto você lê e ama a palavra. Pois nas Escrituras Deus está falando. A pergunta é: será que estamos ouvindo, irmãos? Espero que sim, pois é a palavra que nos fortalece. Por que precisamos da palavra? Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos da palavra porque ela convida. Por definição, escute isso. O cristão é alguém que ouviu e atendeu ao convite de Deus. Basicamente, esta é a linha que separa todos os homens, de todas as épocas e culturas. Há aqueles que ouvem e atendem ao convite da palavra, e há aqueles que ouvem e rejeitam o convite da palavra. Todo ser humano pertence a uma ou a outra categoria. Não há uma terceira, irmãos. Tomemos o enredo da Bíblia como exemplo. Adão e Eva deveriam ter ouvido, não o fizeram, desobedeceram. Os patriarcas, apesar de todas as dificuldades, ouviram e atenderam o convite de Deus. As portas da terra prometida, Israel iria entrar, Moisés não. Ele repete a lei de Deus em Deuteronômio. E no capítulo 6 ele começa dizendo: ouça, ó Israel, a palavra. Alguns atenderam o convite, muitos outros rejeitaram-no. Por causa disso, foram expulsos de Canaã
para o exílio da Babilônia, como antes deles os nossos pais foram expulsos do jardim. Quando chegamos ao Novo Testamento, o que encontramos, irmãos? Nos primeiros livros que temos no Novo Testamento, a palavra encarnada, o Verbo de Deus, Cristo Jesus, e o que Ele faz ao começar seu ministério. Leia o começo de Marcos. Ele começa pregando a palavra e convidando os pecadores ao arrependimento. Era uma linha, irmãos. Jesus estava de verdade colocando diante dos homens uma linha que os dividia. Alguns atenderam, se aproximaram dele, outros ouviram e rejeitaram o convite. Os que atenderam se juntaram, formaram igrejas e continuaram ouvindo o convite da palavra por toda a vida. Esta é uma das lições principais da Bíblia. Só há duas maneiras de viver. Você escuta a palavra e a atende, ou você escuta a palavra e a rejeita. E nossa resposta, irmãos, não necessariamente apenas com um levantar de mãos, ou como um frequentar a igreja, mas nossa resposta diária indica de que lado estamos. Pois de acordo com Jesus, nós não podemos servir a dois senhores. Atendemos a nosso governo ou ao governo dele. Vivemos para cumprir a sua vontade ou vivemos para dar voz à nossa vontade. É uma coisa ou outra, não há meio termo. Por isso, com alguma seriedade, nós precisamos pensar, irmãos. Já atendemos de verdade? Você já respondeu de maneira positiva ao convite de Jesus? Por exemplo, vocês sabem, nem todo mundo é família de Deus. E nem todo cristão que se apresenta assim é família de Jesus. Foi Ele quem nos disse isso. Minha família não são aqueles que nasceram em Israel apenas. Os judeus se achavam família de Deus por nascimento. Ele disse: não. Minha família é feita de pessoas que ouvem a palavra e a praticam. Em outro lugar ele disse: nem todo mundo é minha ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Essa é a questão, meu amigo. Talvez a mais importante deste dia para você. Você tem certeza que é família de Deus? Você está convicto de que é ovelha do pastoreio de Jesus Cristo? Um esclarecimento, irmãos. Nós não nos tornamos ovelhas do rebanho de Cristo porque conseguimos atender a tudo que a palavra espera de nós. Seria mérito assim, não é como acontece. Nós nos tornamos ovelhas do aprisco de Cristo porque Ele mesmo ouviu e cumpriu tudo aquilo que nós não poderíamos cumprir. Nós somos salvos pela graça. Nós não forçamos nossa entrada à família de Deus por obras, ofertas, religião, não. O Espírito de Deus ilumina os nossos olhos, nos permitindo ver nossa condição espiritual e nos fazendo correr para Cristo como nosso Salvador. Isso é verdade. Eis o Evangelho da graça.
Agora, o Espírito que nos salva por meio da pregação de Cristo Jesus, quando o faz, irmãos, também nos transforma. Não há cristão genuíno sem transformação de vida. E sabe uma das primeiras coisas que o Espírito transforma nos nossos corações? A nossa inclinação para a palavra. Volte à sua história e pergunte-se o que foi que nasceu em mim quando o Espírito me regenerou, quando eu ouvi o Evangelho. Havia em você, como eu vivi, um desejo por conhecer a palavra. Não vamos cumpri-la perfeitamente, irmãos. Ainda vamos tropeçar, vamos vacilar. Mas se atendemos ao convite do Evangelho, ao menos nós desejamos cumprir a voz do Senhor. Este é você, meu irmão. Você já atendeu ao convite de Jesus? Se sim, você é igreja comigo. E se você é igreja comigo, nós temos a responsabilidade de fazer este convite a outros. Mas diante deste desafio, nós somos tentados, como ouvimos na oração de confissão, nós somos tentados a suavizar o Evangelho. Pasmem vocês, há igrejas Brasil afora que não usam mais as palavras pecado, juízo, inferno. E há inúmeros cristãos que teriam a enorme dificuldade de usar este vocabulário na pregação do Evangelho. Mas talvez nossa pregação esteja incompleta. Alguém já disse que uma conversa corriqueira sobre a Bíblia é como você entrar em uma sala brandindo uma espada. As pessoas ou vão lutar contra você, ou elas vão fugir de você. A maioria dos cristãos diria: então guarda a espada, pastor. Por que guardá-la, irmãos? É por meio dela, em conjunto com o Espírito, que Deus chama pecadores à salvação. Nós precisamos usá-la e pregá-la ao coração das pessoas que nos ouvem. E se elas não nos ouvirem, Renan, bem, o problema não é mais nosso. Jesus viveu isso o tempo todo. Em uma parábola sobre o casamento, ele disse que nem todos atenderiam ao convite. Alguns viriam, outros nem sequer trocar de roupa desejavam fazê-lo. Jesus dividia pessoas. Ele separou pessoas. Há aqueles que vêm, há aqueles que não vêm. É assim mesmo. O convite sempre funciona, irmãos. Pois, como disse Jesus, as suas ovelhas vão ouvir a sua voz. Pregue o Evangelho no poder do Espírito. E se lhe ajuda, concentre-se na maravilha do convite e na beleza do mensageiro. Citando Isaías, o apóstolo Paulo disse em Romanos: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Mensageiros de boas novas são esperados. À época, eram pessoas que corriam do campo de batalha
voltando para as cidades, pela maneira como corriam, as pessoas entendiam: vencemos ou perdemos. As cidades sitiadas ficavam esperando atentamente a chegada de um mensageiro com boa notícia. Você é um deles. Nós temos uma boa notícia para falar às pessoas, irmãos. Ela não é feita de uma lista de regras, do tipo: se você fizer, você recebe. Se tirar 10, você ganha presente no Natal. Eu já disse, Papai Noel é legalista. Só dá presente a quem tira 10. Não é assim que funciona no Evangelho, irmãos. A boa notícia do Evangelho não é: tente, meu amigo, se você conseguir, você vai ser salvo. A boa notícia do Evangelho é: você não consegue, mas Cristo conseguiu por você. O convite não é para tentar fazer. O convite é: atenda àquele que já fez tudo o que você precisava na cruz do Calvário. Precisamos pregar o Evangelho, irmãos. Qual será a resposta dos pecadores? Sei lá, meu irmão. Você não pode determiná-la, eu não devo contabilizá-la. Nosso trabalho não é de contabilidade, nossa missão é pregar o Evangelho, irmãos, e fazer discípulos de Cristo àqueles que o Senhor chama pelo Espírito de maneira eficaz. Ele chama, e quando Ele o faz, nós notamos. Nenhum homem ou mulher que nasceu de novo passa sem ser notado. Outro dia eu conversei com uma senhora à porta da igreja que me disse: pastor, eu acho que eu nasci de novo. Eu disse: você acha isso por quê? De repente eu tenho vontade de ler a Bíblia. Eu detestava culto, agora eu conto os dias para estar aqui. Eu nunca entendi a mensagem de Cristo na cruz, agora eu a amo. Ela não veio à frente, não houve apelo, não teve show, mas o Espírito está falando, irmãos. Preguemos. Os resultados estão nas mãos dele. Porque precisamos tanto da palavra? Terceira resposta: porque a palavra liberta. Esse é o nosso culto de libertação, meu irmão. Precisa de outro não. De acordo com Jesus, irmãos, João 8,34: todo aquele que peca é escravo do pecado. Pense na metáfora por alguns instantes. Imagine-se escravo. Você tem um dono que lhe prende com uma corrente e que lhe puxa para onde quer. Você não pode se recusar. Você não pode escolher ir para a esquerda. Você vai para onde o seu dono puxa. Ponto. Segundo a Bíblia, irmãos, o pecado não põe uma corrente ao redor do pescoço. É pior do que isso. O pecado põe uma corrente ao redor do coração. Nossas paixões, vontades, crenças, desejos, todos eles estão presos. E sabe quem segura a corrente? Não é Satanás, não. É você mesmo. É sua própria natureza pecaminosa. É assim que funciona. Fora de Cristo,
É a natureza pecaminosa que domina. É ela que dita as regras, é ela que aponta o caminho, é ela que puxa. Nós só queremos o que ela quer sempre, o tempo todo, irmãos. Sabe o que isso significa? Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós não nascemos em estado de perfeição e nos tornamos ruins. Isso é uma ideia católica, irmãos. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós pecamos porque já somos pecadores. Esta natureza, como disse Agostinho há muito tempo, é uma natureza curvada sobre si mesma. É assim que você vem. Seu filho, aquele anjinho que você pegou nos braços no hospital, sua filha maravilhosa, ela também vem assim, com uma natureza terrível. A natureza pecaminosa do nosso coração depõe Deus, ou quer fazê-lo. Ela não nasce com disposição para se render a Deus. Ela nasce achando que o trono e a glória lhe pertencem. Isso é escravidão, meu irmão. Nós estamos presos em nossa própria natureza pecaminosa. Mas o que é que podemos fazer, Renan? Ouça o que Paulo diz aos Romanos atentamente. Tome nota para você meditar neste verso. Romanos 8, capítulo 7, irmãos. Olha o que Paulo diz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Paulo não para por aí. Ele acrescenta: nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Até aí, ótimo. Mas ele carrega esta afirmação com outra: e nem pode fazê-lo. Faríamos bem, irmãos, se meditássemos neste verso a semana toda. Sabe por quê? Porque há alguns cristãos que acham que podem fazê-lo. Há alguns pastores que pensam: nós temos recursos para libertar os pecadores. Tudo o que precisamos é de uma campanha de marketing para mudar a opinião das pessoas sobre Deus, como fazemos em época de campanha eleitoral. Como é que a gente faz o povo gostar deste candidato? Essa propaganda, aquela notícia. As pessoas pensam que podem proceder assim. Outros dizem: como é que a gente torna a igreja mais atraente aos olhos dos pecadores ou dos não convertidos? Vamos deixar o ambiente o mais próximo possível do mundo. Vamos cantar as músicas que eles cantam, vamos mudar, vamos fazer de tudo para dar a eles a experiência da adoração. Irmãos, qual é o problema com uma postura assim? Pecadores não precisam mudar de opinião sobre Deus apenas. Pecadores precisam de uma nova natureza. Precisam de um novo nascimento. Por mais brilhantes que sejam os pastores, e ricas que sejam as igrejas, com todo o recurso de Hollywood possível, tem igreja que compete com Hollywood. Não é não?
É a força do braço do homem. Por mais ricos, inteligentes e carismáticos que sejam os homens, ninguém pode dar a outro homem a experiência da adoração, irmãos. Como é que eu vou fazer isso com um pecador egoísta que não sai do trono do seu coração? Adoração não é uma experiência que podemos forçar. Não é uma experiência que podemos criar com clima. Não dá, meu irmão. As pessoas podem até encher a igreja com gente, com boas histórias, boa música, boa estrutura, mas encher a igreja com gente que quer adorar Jesus de verdade, só o Espírito Santo, meu amigo. Não tem como. Templos bem decorados, música a gosto do freguês, pregação motivacional, nada disso liberta, irmãos. Na verdade, às vezes deixa as pessoas no mesmo lugar de sempre, enganadas. Elas passam um tempão achando que estão libertas, mas ainda estão presas. O que é que liberta, irmãos, de verdade? Vocês conhecem o texto. Nosso presidente o usou extensamente durante a campanha eleitoral. E eu tenho que dizer, fora de contexto e sem entender nada. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Coitado. Que Deus o ajude. Era meramente marketing. Mas Jesus sabe do que está falando. Se o presidente não sabe, Jesus sabe, meu amigo. O que ele está dizendo é o seguinte: a palavra da verdade de Deus, em conjunto com o seu Espírito, é a única arma que liberta o pecador. Tudo começa com um pretenso rei, sentado em um trono fictício, e achando que toda a glória do mundo lhe pertence. Isso é você. Sou eu também. E então chega um mensageiro do rei, do verdadeiro, e a mensagem dele é a seguinte: o rei está a caminho, e ele pode perdoá-lo, mas você precisa se render, meu amigo. O camarada cheio de si, que acha que é o dono do mundo, consegue fazer isso sozinho? É o que acontece, irmãos. É o que vivemos em cada reunião dominical. Verdade e mentira se encontram, se confrontam, duelam, batalham. E os crentes devem estar suspensos em expectativa, perguntando uns aos outros ou aos seus próprios corações: este rei pretenso vai aceitar o convite do verdadeiro? Depende. Não depende dele. Depende do Espírito do Rei verdadeiro. Se o Espírito lhe abrir os ouvidos, ele vai ouvir e atender a mensagem do Evangelho. Se o Espírito lhe abrir os olhos, ele vai ver a glória de Deus brilhando na face de Cristo. Se o Espírito lhe converter o coração, alegremente ele desce do seu trono e entrega a coroa àquele que a merece. É assim que pessoas são libertas. Não é o louvor que liberta. O que liberta é a palavra da verdade cantada. O que liberta não é uma reunião como essa e um comunicador de boas ideias para a vida, irmãos. O que liberta é a pregação da palavra de Deus na boca de um cristão fiel. Por isso, irmãos, a prioridade de nossa igreja precisa ser o ministério da palavra.
O ministério da palavra precisa regular tudo o que fazemos aqui. E tudo o que vamos fazer lá fora. Pois é a palavra que vai libertar o pecador. Eu não entendo alguns pastores. Eles ficam tentando fazer o que nunca conseguem. Não, vamos dar um jeito, vamos entreter, vamos reformar, vamos atrair, vamos aliviar. Meu irmão, o que poderia ser mais poderoso do que a voz do seu Deus? Me diga. Você está tentando o tempo todo, e eu também, dar um jeito para ver se o camarada entende, para ver se ele vem. Meu amigo, o teu Deus com uma palavra criou os céus e a terra, creia nele. Não foi assim que Jesus chamou Lázaro de volta à vida? Ele chegou lá e disse: Lázaro, vem para fora. Olha o poder que temos nas mãos. Pregue a palavra. Na igreja, na sua casa, no seu trabalho. E espere pelo Espírito. Se Ele quiser abençoar a pregação, cadeias serão abertas, prisões quebradas, pessoas serão libertas para a glória do Senhor. Por fim, irmãos, nós precisamos da palavra, porque ela reúne. E escute isso. O Deus que nos salva não nos deixa sozinhos no meio da rua. A palavra que nos salva não nos deixa isolados no mundo, irmãos. A palavra que salva também ordena, Hebreus 10, não deixem de congregar. A palavra que salva cristãos individualmente os reúne todos em congregação. Leia Atos. Você vai encontrar afirmações do tipo o tempo todo. Depois do Pentecoste, Pedro prega o primeiro sermão. E como efeito da palavra com o Espírito, 3.000 pessoas se aproximam deles. No capítulo 4, os apóstolos pregam de novo. E é interessante notar, a igreja cresceu assim, de maneira poderosa. Eles não mudaram a estratégia, irmãos. Eles continuaram fazendo a mesma coisa, pregando a palavra. O que é que aconteceu? Mais 2.000 pessoas se aproximaram. Durante todo o livro de Atos é o que encontramos, a palavra pregada. E igrejas nascem por todas as cidades do império. Para quem as cartas são dirigidas, irmãos? Você já notou isso, obviamente. A maioria das cartas do Novo Testamento tem por endereço a igreja de Cristo. Destinatário é a igreja. E até quando é endereçada a um indivíduo do tipo Tito, Timóteo, é porque eles cuidam da igreja. O efeito, portanto, da palavra pregada não é o surgimento de um cristão isolado no mundo. É o surgimento de uma igreja que se reúne, que congrega, irmãos. E o que é que ela faz quando está reunida? A igreja faz uma casa para a palavra. Não foi o que lemos ao início, em Colossenses? Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus de coração. A palavra grega traduzida por habitar aqui significa fazer uma casa. A palavra deve fazer morada em nossas igrejas, irmãos. Por meio dos ensinos, das canções e orações. Eis uma igreja centrada na palavra.
Eu lhe pergunto, esta é a sua vida? Será esta a nossa realidade? Por exemplo, fomos mesmo reunidos pela palavra e para a palavra? Considere isso. Há desejo no seu coração, aos domingos, de se reunir com a igreja para cantar, orar e ouvir a palavra. Os crentes não vêm ao culto apenas porque a Bíblia ordena, irmãos. Os crentes sobem à adoração pública por causa do que são. Eles são cidadãos do reino celestial. Logo, eles amam, enquanto ainda na terra, o encontro com os outros cidadãos celestiais. Eles querem ouvir antecipadamente sobre a pátria celeste. Eles amam isso. Crentes se reúnem aos domingos porque eles são filhos adotivos de Deus. Como filhos, nós amamos a reunião em torno da mesa do Senhor. Nós nos reunimos, irmãos, a cada semana para cultuar, porque nós somos ovelhas do Supremo Pastor. Nós gostamos de ouvir a sua voz. Precisamos dela para liderar as nossas vidas. Em outras palavras, os que foram verdadeiramente salvos não se contentam em aguardar a reunião celestial que se dará no fim dos tempos. O crente deseja viver um pouco do céu na terra. E não há nada que assemelhe-se mais ao céu do que o culto congregacional da igreja, irmãos. Se você não gosta de culto, você não gostará do céu. Se você não tem prazer nas canções que cantamos aqui, você não gostará das canções que vamos cantar para sempre lá. Então pergunte-se com alguma seriedade: tenho eu desejo por congregar? Esse desejo por congregar é tão importante quanto o desejo por praticar justiça. Ele é uma marca distintiva daqueles que foram alcançados pela palavra. Outra marca daqueles que foram alcançados pela palavra é a seguinte, irmãos: paciência no ouvir a palavra durante uma pregação pública. Ouvir a palavra com atenção pode ser um trabalho demorado e penoso. Eu sei disso. E a coisa se agrava porque vivemos em uma época de filmes e de menos livros. Você se deleita em assistir um filme em 2 horas, mas tem uma enorme dificuldade de ler o mesmo conteúdo em 60 horas. Para que ler o livro se tem um filme? Nós vivemos na era das mensagens curtas e impactantes. 30 segundos, 2 minutos. Se elas não nos cativarem nesse período curto, nós as deixamos de lado. Os melhores professores de oratória dizem isso. Jesus não. Jesus compara a pregação da palavra, irmãos, com a plantação de sementes. E Isaías com a chuva que cai do céu. Sementes darão frutos lentamente. A chuva molhará a plantação lentamente.
Do mesmo modo, por mais difícil que seja para alguns, a palavra de Deus trabalha lentamente. Logo eu lhe pergunto nesta tarde: qual é a duração ideal de um sermão? Deveria ele ser mais breve, mais curto ou mais longo? Se você é mais influenciado pela cultura do que pela Bíblia, muito provavelmente você está dizendo: pastor, o senhor já passou do que eu consigo suportar há muito tempo. 20 minutos seria o suficiente. Eu acho interessante um pensamento assim. Porque as mesmas pessoas viram noites assistindo a séries, episódio depois de episódio. Ninguém tem tanta dificuldade de assistir um longa-metragem. Eu dormi recentemente. O jogo de futebol de 3 horas não é tão difícil. Entretenimento você suporta. Ouvir a palavra de Deus por 1 hora? Não, pastor. Olha o que um autor escreve. Daniel já cansou de ouvir a palavra. E ele eu entendo. Quando se trata de com quem dormimos, ou de como gastamos nosso dinheiro, os cristãos sabem que a nossa vida deve ser diferente. Reconhecemos que esses assuntos são moralmente importantes. Mas este autor acrescenta: eu gostaria de adicionar algo mais à lista. Algo com consequências morais e espirituais ainda maiores. Nossa paciência e diligência para ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a maneira como nós ouvimos a Bíblia terá consequências maravilhosas ou trágicas na nossa vida. Então, se você é nascido de novo, meu amigo, não venha aos domingos ouvir a palavra orando a Deus com todas as suas forças, para que ela seja breve. Ou não venha esperando a cada domingo um show de oratório. Não venha desejando mensagens curtas, empolgantes e impactantes para a sua vida prática apenas. Ao entrar no seu carro, comece a orar, meu amigo. Ao trocar de roupa e preparar seus filhos, ore por eles. Venha falando ao seu coração. Venha conversando com Deus: Senhor, eu estou indo à tua casa. E eu quero ouvir a tua voz, eu quero viver um encontro real com o Senhor. Mas de novo, irmãos, ouvir uma palavra, ouvir a exposição da palavra é algo difícil. Por isso exige a sua participação. Ou só eu estou fazendo culto agora? O culto não é do pastor, é da igreja. Eu estou cultuando falando, vocês estão cultuando ouvindo a palavra. Nós não nos sentamos aqui como sentamos no cinema, de maneira passiva, apenas para nos entreter, não. Você se senta aqui para cultuar de maneira ativa. Você estudou duro para passar no concurso. Você vai ministrar aula nessa semana e devotou horas para preparar sua mente e coração. Você ficava acordado até tarde pensando no Enem. Mas para a palavra de Deus você não tem esforço. Você pode chegar de qualquer jeito. Pode vir sonolento.
pode dormir durante a pregação, meu irmão. Deus está falando conosco. Se o seu coração está se desviando, bata nele e diga: coração, você é pecaminoso, mas hoje você vai ouvir a voz do meu Deus. Seu corpo está cansado, o meu também, meu amigo. Mas o que poderia ser melhor do que ouvir a voz de Deus, irmãos? Culto também é esforço. Por fim, como fazemos para reunir a igreja, construir uma igreja, edificar uma igreja, fortalecer uma igreja? Eu sei que os pastores têm as mais diferentes ideias para ficar com isso. Eu tenho uma proposta melhor, biblicamente falando. Vamos chamar a igreja com a voz de Jesus. Não foi o que ele disse? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Chame seu filho para adorar Jesus com a voz dele. Chamemos uns aos outros para adorar a Cristo com a voz dele. E ao chegar aqui, cantemos, oremos e preguemos com a voz de Jesus. O resto é parte dele. Cabe-nos buscar e viver uma igreja centrada na palavra, meus irmãos. Pois por mais pós-moderno que Shakespeare tenha sido em Hamlet, não é assim que cristãos tratam a palavra de Deus. Elas não são um aglomerado de sons sem sentido. Não são respingos de tinta no papel. Não. A palavra é a voz do nosso Deus. Ela gera vida espiritual. Ela a sustenta dentro de cada um de nós. Por isso, sejamos intencionais nesta semana. Não a deixe esperando o próximo domingo. Tome a sua espada antes de sair para o trabalho. Leia a palavra com seus filhos antes de dormir. Se encontre com alguém durante a semana para estudar a palavra. Reparta com um amigo pelo WhatsApp. Use esse negócio para a glória de Deus, meu amigo. Seu devocional. Busquemos, irmãos, ser uma igreja centrada na palavra, ter famílias centradas na palavra. Cantemos, oremos e vivamos centrados na palavra de Deus. Baixe a sua cabeça e por alguns poucos instantes pense sobre o que você ouviu. Faça uma oração ao Senhor nessa hora. Nós te louvamos, Senhor, pois a salvação não está nas nossas obras, em nossa obediência perfeita. Nossa salvação é Cristo Jesus. De maneira poderosa, o Senhor moveu céus e terra para nos salvar. E por isso nós nos reunimos nesta tarde. Queremos render louvores ao Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Senhor, toma-nos em Tuas mãos, leva-nos aos nossos lares e ajuda-nos a vivermos centrados na Tua palavra durante a semana. Dá que sejamos uma igreja, uma família centrada na Tua palavra.
gera em nós amor por ela, fidelidade à palavra. Dá que as nossas leituras da semana não sejam religiosas. Dá que elas sejam verdadeiros encontros contigo. E que assim cresçamos, sejamos fortalecidos e aprendamos a viver diante de Ti o tempo inteiro. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos receber a bênção dos apóstolos. Eu queria convidar o pastor Nelson. Será que você pode fazer isso, meu irmão? O pastor Nelson é um missionário brasileiro no Canadá. E sempre que está aqui, ele nos dá a honra de sua presença. Muito obrigado, meu irmão. Nós vamos receber a bênção do Senhor e logo depois vamos cantar o refrão desta canção outra vez, enquanto eu me dirijo para a porta para falar com os irmãos. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam conosco não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.